São dezenas de contratos públicos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, todos por ajuste direto, todos para a mesma empresa. Essa empresa foi claramente favorecida. O grupo Vienas S.A., já denunciado pelo 6 às 9, arrecadou quase 1.800.000 euros do erário público entre 2008 e 2011 e só com negócios na capital. Todos os concursos, sejam eles ajustes diretos, por exclusividade, por qualquer tipo de argumentação, eu não os domino, não é? Portanto, isso é a entidade que os abre e eu respondo. Portanto, e por aqui não fico. Uma riqueza súbita, alcançada, enquanto António Costa era presidente da Câmara de Lisboa e Joaquim Leitão, o escolhido para comandante do regimento. O desconhecimento da lei dos concursos levava a esse ajuste direto e vai disto. Apesar das suspeitas de corrupção, a autarquia arquivou todos os processos disciplinares que abriu na sequência do caso. Mas o inquérito chegou ao DIAP pelas mãos do vereador da Proteção Civil. A investigação da Polícia Judiciária levou 7 anos a estar concluída. Tem 5 arguidos constituídos. O 6 às 9 fez uma consulta exclusiva ao processo. O relatório final da PJ foi assinado a 15 de setembro de 2017. Até ao momento, a procuradora titular do inquérito ainda não decidiu se irá acusar ou arquivar o processo. Houve uma fase de grandes concursos e eu fazia os cadernos de encargos. Tinha feito muitos na Proteção Civil e também no Departamento de Reparação Mecânica. Alberto Félix Henriques foi técnico de Engenharia Mecânica no Regimento de Sapadores de Lisboa de 2003 a 2013, sendo que nos últimos 2 anos as ameaças e o clima de tensão dentro do quartel levaram-no a uma baixa psiquiátrica. Recebi uma ameaça de que a Judiciária estaria a procurar-me. Seguidamente, eu agarrei no papel, fui ter com o Sr. Comandante e disse-lhe que não assinava nenhum documento até as coisas ficarem claras sobre esse aspecto. Ele agarrou no papel e mandou para a Judiciária saber se justificava tudo aquilo que diziam sobre mim. Não se preocupou com quem enviou. A partir daí eu desliguei dos bombeiros e entrei em estado médico e assim fiquei até à reforma. Denúncias atrás de denúncias que chegavam a todo lado. As informações chegavam a todo momento. As cartas anónimas, os e-mails anónimos, portanto, tudo levava a que estávamos perante um caso sério de... Até de próprios bombeiros do regimento. Sim, bom, há uma informação preciosa de uma jurista que integrava o júri de um concurso das autoescadas e o que estava a passar, segundo ela, era um clima de agressividade imensa entre eles, entre os bombeiros, acusações mútuas de corrupção, e que era um clima, portanto, insuportável para aquilo que deveria ser uma análise tranquila, calma, técnica de um caderno de encargos. Manuel Brito assumiu o pelouro da Proteção Civil no executivo liderado por António Costa em 2009, mas só 1 ano depois teve real noção dos alegados crimes. Perguntei ao presidente de júri, que era o segundo comandante, o que estava a passar, se havia este ambiente e tal. E quer o comandante, quer o segundo comandante desvalorizaram. Não, nada. Não, há umas conversas e tal, uma outra discussão, mas nada de grave e tal. A jurista das finanças comunica formalmente que há contactos de um elemento da Vienas com elementos do júri. Ora, isso era completamente proibido. A Vienas, a empresa de Gondomar, pertencente a um bombeiro aposentado, é uma das maiores no mercado de proteção e socorro. Só para se ter noção, o volume de negócios do ano passado ultrapassou os 4 milhões de euros. Contrariamente ao que acontecia, a partir de 2008, começou a ser a fornecedora preferencial do Regimento de Lisboa. Ganhava tudo e ganhava a todos. Havia algumas coisas que, no meu entender, que não estavam bem. O que é que o senhor desconfiava que estivesse a acontecer? O que eu desconfiava e tinha alguma certeza que estava a acontecer é que havia determinada empresa que estava a ser favorecida em alguns concursos.
Essa empresa é a empresa Vianas. A empresa Vianas. Qual era a prova que tinha de que ela estava a ser favorecida pelo regimento de sapadores de bombeiros? Muitos ajustes diretos feitos a essa empresa, no abrigo da exclusividade de algumas coisas que não estavam corretas. E conseguiu estabelecer coincidência temporal entre a entrada desse funcionário que estava nas compras do regimento, o comando de Joaquim Leitão do regimento e o início desses ajustes diretos em massa à empresa Vianas? Há alguma coincidência temporal entre estes 3 fatores? Existe essa coincidência. Uma coincidência que acabou por se revelar a chave para a solução da investigação. Em 2008, os sapadores de Lisboa foram surpreendidos com uma súbita e inexplicada mudança de comando. Depois de se ter oposto à introdução do Ciresp no regimento, o comandante Antunes é substituído pelo ex-chefe de gabinete de António Costa, Joaquim Leitão. Logo após assumir o cargo, o coronel contrata o Sistema Integrado de Redes de Emergência e introduz mudanças nos procedimentos de aquisição, eliminando o gabinete de apoio jurídico que verificava a legalidade dos concursos públicos. A saída de 2 juristas do regimento, do gabinete jurídico, foi para mim um sinal que alguma coisa não estava a dar bem. Agora, o Dr. Eurico Crilo levantou problemas, falta de documentos, indicações de marcas, documentos de exclusividade não eram aceitáveis. O gabinete de logística, que era espiado por um bombeiro, deixou de ter controle sobre a situação e ficou tudo localizado no Frederico. Sim. Frederico Rodrigues é uma das personagens principais desta história. Já era funcionário do regimento, mas com Leitão foi promovido. Passou a chefiar o gabinete administrativo e financeiro e concentrou todos os poderes dos restantes departamentos. No relatório final desta investigação, a Polícia Judiciária concluiu que existem elementos de prova objetivos que sustentam a suspeita de que Frederico Rodrigues favoreceu de forma ilegítima as 3 empresas do Grupo Vianas, razão pela qual são todos arguidos. A Judiciária fez buscas e recolheu prova documental e testemunhal que demonstra a existência de uma relação de amizade próxima entre o funcionário da Câmara de Lisboa e Manuel Viana, que, cruzada com movimentações bancárias, envio dissimulado de informação privilegiada e adjudicações constantes, indiciam factos ilícitos. Havia a possibilidade de ser Frederico Rodrigues, o coordenador do Gabinete Administrativo e Financeiro, a definir quais as marcas a convidar e pedir ao Gabinete de Logística para assinar essa declaração? O facto de estar muito próximo do comandante dava-lhe algum poder de decisão. Sem acrescentar mais arguídos, a inspetora Sandra Silva escreve que Frederico Rodrigues só pôde favorecer Manuel Viana por este ocupar uma posição de relevo no regimento que lhe foi garantida por Joaquim Leitão. Isto, apesar de ter um passado marcado por suspeita de outros crimes. Frederico Rodrigues foi suspeito de peculato quando exercia funções de assessor do presidente dos Bombeiros da Ajuda em 2002. 2 anos antes, tinha sido constituído arguido por alegadamente se ter apropriado de dinheiro da Associação de Estudantes do Isqueté quando pertencia à direção. Na altura que começamos a ser contactados por este novo elemento da divisão administrativa, os processos eram processos elaborados, processos muito complexos. Eu não diria que era um ensaio, mas havia sempre uma espécie de tentativa de demonstração de que o processo era claro, éramos todos consultados, pediam-nos informação de forma ostensiva, mas as aquisições acabariam sempre por acabar nas mãos de uma única empresa. Ou seja, o Grupo Vianas. Jorge Cunha teve a certeza quando perdeu a representação de uma marca de autoescadas, a Metz. Estávamos em 2010. Em causa, um negócio de 1,5 milhão de euros. É um equipamento que serve para salvar vidas. Portanto, salva vidas em altura. E, portanto, não é uma coisa não é de ânimo leve que se dá a cara e se representa um equipamento destes. Há muito treino por trás, muito conhecimento. E, portanto, quando a marca muda de representante, através de uma simples carta que nos enviaram por correio, a informar de que, a partir daquela data, não iríamos mais representá-los e que a empresa que ficaria incumbida dessa tarefa seria a firma Vianas, penso que... Não lhe justificaram essa decisão? Não. Eu sou confrontado com um telefonema
de que a Vianas tinha dito que ia ficar com a representação da MEDS, porque tinha lá uma boa relação, uma relação privilegiada, e queria vender e queria alterar alguns parâmetros no caderno de encargos. Nesse dia que confrontou a pessoa da Central de Compras, este senhor chantageou, ameaçou? Sim. Sim, eu recordo-me, ele pergunta-me ao fragata onde é você o teu carro, e está para lá, entre uma parada e outra, num túnel que há, onde vem, ele confrontou-me, tentou chantagear-me, e eu a partir desse momento não disse a ele, a partir de hoje, você não me chantageia, não faz isso, porque eu não estou cá para isso. E a partir desse dia eu fui confrontar as autoridades com isso. É nesta fase que Fragata Dias, dono da empresa Extincêndios e fornecedor do regimento, decide denunciar a situação ao então Presidente da Câmara, António Costa. Acaba por falar apenas com o chefe do gabinete, do vereador Manuel Brito. Tratava-se, em suma, de uma denúncia deste tipo. O concurso das autoescadas está a ser trabalhado para favorecer uma firma, a Vianas. Tirava alguns parâmetros e, curiosamente, havia um parâmetro no alcance da estabilização, em que a minha vai dos 2,5 metros aos 5,20 metros como máximo, e eles iam pôr que o máximo da estabilização teria que ser 5 metros, o que a minha não ficava impedida de ir a concurso. Então, você ficava excluído? Ficava excluído. E achou que isso era uma manipulação? Era uma manipulação, até porque, face ao telefonema que tinha recebido e que eu disse na judiciária, que o Manuel Vianas confidenciou que ele tinha forma de alterar parâmetros nos cadernos de encargos para favorecer a MEDS. E eu contactei o comandante, Coronel Leitão, perguntando-lhe o que é que se passava. Ele disse que ia ver. Passado uma semana ou duas, ensaiou um conjunto de argumentos que eu acho que não eram muito sólidos. Bom. Mas apresentou-lhe algum documento, alguma proposta? Não. Ora bem, e isso é uma questão muito importante. Um caderno de encargos não pode ser alterado assim, porque a meio de um jogo não se podem alterar as regras. Manuel Brito percebeu-se que estava a ser criado, na verdade, um caderno de encargos que iria favorecer a autoescada da MEDS, já sob a representação do Grupo Vianas. Foi realizada uma reunião técnica no quartel com vários elementos do júri e ficou decidido que se iriam alterar alguns parâmetros a meio do concurso. Eram eles o sistema de estabilização, deixava de ser obrigatório a neutralização da suspensão traseira sem levantar as rodas do chão, o assentamento de todos os pneus ao solo, a distância ao regimento também já não era importante e o facto de serem já fornecedores deste produto também deixava de ter pontuação. É importante referir que o regimento sempre foi equipado, desde 1994, com autoescadas da marca Camiva Magiros. Quem já tivesse concorrido tinha 100% da pontuação. Os comprimentos, a largura total, o raio de viragem, a extensão máxima de apoios, eram tudo, digamos, questões técnicas que eram sempre pelo mínimo. Nós somos realmente excluídos quando não colocamos as rodas no chão, porque o nosso carro não colocava as rodas no chão. Mas há qualquer vantagem no equilíbrio? Não há qualquer vantagem de equilíbrio, de máquina. É simplesmente uma característica técnica que se usa, ou que a empresa ou que a marca usa para bloquear concursos. Joaquim Leitão recusou dar entrevista, alegando não comentar processos judiciais em curso. Mas, tal como Manuel Viana, garante que só procurou corrigir cadernos de encargos que estavam a favorecer a Extincêndios. E esse caderno de encargos não o favorecia? Ou seja, os critérios, as especificidades que lá constavam, nomeadamente a proximidade de Lisboa, os pneus estarem no solo, tudo isso não eram requisitos que favoreciam apenas a Extincêndios? Não. Então porquê é que o senhor ganhava sempre as autoescadas? Vamos lá ver. Verdade que, como diz, desde 94, quando fiquei com a Camiva, nós temos ganho quase sempre as autoescadas. Na altura... Em 97, ganhou em 2003 e ganhava... isso para o regimento, sim. Mas isso não é... ganhava sempre o senhor? No regimento, vamos lá ver. Normalmente havia 3 marcas aqui europeias de autoescadas com mais uma implantação, e em Portugal, quando se fala de uma autoescada é mais giros, ou era a Camiva também e a MEDS. O que o Sr. Vianas dá a entender e diz perentoriamente é que o que aconteceu foi uma tentativa de recolocarem a abertura de mercado, foi retirarem requisitos que só vos favoreciam a vocês Extincêndios para abrir ao mercado. O que lhe pergunto é se isto não é verdade, porque os limites que foram retirados davam mais oportunidade a todas as empresas, só não davam era pontuação total a Extincêndios. A todas as empresas quem? Não, eu quando lhe digo, por exemplo, que é mais giros, tem os pneus no solo, a Camiva também, a Rifo também, a Gimaex também. Se me disser que a MEDS não tem, é verdade, mas por exemplo, eu dou-lhe aqui 5, a MEDS não tem, a mais giros tem, a Camiva tem, a Rifo tem, a Gimaex tem.
Não percebe? Quer dizer, e fica muito mais seguro e mais o peso se tiver os pneus em contacto com o solo do que se não tiver. Para se perceber melhor, desde 2009, o Regimento de Lisboa lançou 3 concursos para a compra de 2 autoescadas. O primeiro foi anulado por questões técnicas. O segundo, em 2010, foi realizado quando as suspeitas de corrupção já estavam instaladas. A maioria das fontes contactadas pelo 6 às 9 garantem que Manuel Viana já estaria convicto de que seria aberto um terceiro concurso à sua medida. Por isso, o empresário submeteu a proposta 9 minutos depois do prazo e reclamou, alegando problemas na plataforma informática. Problemas que nunca foram reconhecidos. Aliás, o gestor da Bisgov responde mesmo que a empresa Vianas removeu e criou 3 novas propostas desde as 15h48 desse mesmo dia. O vencedor seria a Este Incêndios, mas a polémica já tinha chegado aos jornais. Se havia suspeitas sobre os cadernos de encargos, o Dr. António Costa tem uma sugestão. Sem ninguém saber, só nós, contactou o Sr. General Arnaldo Cruz, Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, na altura, dizendo: Sr. General, passa-se isto assim assado, há esta suspeita, peço o seu apoio para a análise técnica dos cadernos de encargos. Ele foi sucinto e disse: olha, os cadernos de encargos estão afeiçoados. E então foi eu próprio que tive a iniciativa de anular os 6 concursos. Todas as notícias que saem, naturalmente saem de uma forma enviesada. E aqui só havia uma hipótese, na minha opinião. Deixar cair o concurso, aproveitar toda esta comunicação social que lançou as notícias contra a Vianas, quando hoje se percebe pela prova documental que não é a Vianas que é avisada, o outro inspetor será a Vianas, acaba-se, então há afeiçoamento e deita-se os concursos abaixo, para abrir um terceiro concurso. Chama-se informação e contra-informação. Quer dizer, são manobras, diz que disse, dizes tu, digo eu, isso não me diz nada. Era essencial abrir o mais rapidamente um terceiro concurso, já que, na capital, as autoescadas são usadas quase diariamente. Para novos concursos é preciso um novo júri e fazer novos cadernos de encargos, acima de toda a suspeita. Manuel Brito escolhe o ex-vice-presidente da Câmara, Pedro Feist, para presidir o grupo que integrou, entre outros, o ex-diretor-geral da PJ, Luís Bonina, e o professor de Mecânica do Instituto Superior Técnico, indicado pelo próprio reitor. Com o novo júri, foi elaborado um novo caderno de encargos e aquele que alegadamente favorecia a empresa Vianas nem chegou a ver a luz do dia. O primeiro relatório nós estávamos em primeiro lugar e de um momento para o outro passamos para segundo lugar. Porquê? Porque havia 2 parâmetros principais. Um era o MTC, que é a massa total em carga. Nós tínhamos um valor decimal de 15,57 ou 15,58 por aí, no qual matematicamente arredondámos para 16. A empresa de Gondomar começa de facto em primeiro lugar, mas depois de uma reclamação extensa da rival Este Incêndios, acaba por passar para segundo e perder o concurso. Eram os desenhos, davam umas medidas de comprimento nos desenhos e outra na proposta. Nos desenhos o raio de viragem era diferente dos valores da proposta. Os ângulos de entrada e de saída nos desenhos eram diferentes da outra, que eu debati isso tecnicamente, e foi-me dado razão em 2 ou 3 pontos, que o pôs atrás, e nos outros pontos disseram: isso ele depois tem que justificar se entregasse a escada. Eu, como entretanto estava em primeiro lugar, já não debati mais, mas quer dizer, havia mais erros técnicos, havia coisas que não, os ângulos de inclinação que eram impossíveis, eu não sei o quê, até porque a METS não faz uma METS... Você acha que ganhou de forma justa? Mais que justa. Certo é que a Polícia Judiciária detectou que antes da submissão das propostas para este concurso, Manuel Viana recebeu a proposta da rival Este Incêndios através de um endereço de e-mail pessoal de Frederico Rodrigues. Na tabela de pontuação é possível verificar que a Vianas fez uso dessa informação privilegiada para melhorar a sua própria candidatura. Ao longo de vários volumes consultados pelo 6 às 9 no DIAP, verificamos que, em contrapartida pelos favores feitos a Manuel Viana, Frederico Rodrigues recebeu uma estadia no Grupo Pestana no Porto, paga diretamente pela irmã de Manuel Viana e uma réplica de um Land Rover como este. Através da análise bancária, a Polícia Judiciária detectou ainda que o funcionário do regimento, que através da Câmara ganhava cerca de 1.700 euros por mês, tinha uma espécie de avença que só no ano de 2010 lhe permitiu receber 14.600 euros em numerário de origem desconhecida. Dinheiro que entrou em contas suas, da mãe e da mulher.
Frederico Rodrigues justificou que se tratara de dinheiro emprestado pelos pais para comprar um Jeep, mas a Judiciária só encontrou o rasto a 5.000 euros provenientes desse alegado empréstimo. Este processo, com os anos que tem, já peca por ser um pouco tardio. A Metz, arrependida com o impacto negativo que a marca ganhou, voltou depois, no ano a seguir, para a Eurofire Safe. E para além do concurso das autoescadas, a Judiciária investigou dezenas de procedimentos públicos que suscitam dúvidas. Entre eles, outro igualmente polémico, o de 8 viaturas Land Rover, cada uma com um preço base de 50.000 euros. Houve uma compra desenfreada de jipes, eram fornecidos através do chamado património de Estado, que é uma solução fácil para as compras, e depois seguiram para a Engie Box. E então foram reequipados. Eu até disse na altura de que era preciso pôr um balão no carro para ele poder andar, o peso que tinha em cima. Tinha muita carga técnica? Sim. Foram todos desmantelados. Porque não poderiam circular? Acho que não tinham documentos legais. Durante 2 anos, nunca foram usadas pelo regimento por falta de homologação. Foram completamente equipadas pelo Grupo Vianas, sem qualquer concurso público ou auscultação ao mercado, por 21.000 euros cada. Estiveram paradas no quartel? Sim. Não podiam circular? Sim. Portanto, todo o dinheiro que foi gasto não foi usufruído? Sim. Na Câmara de Lisboa, as suspeitas deram origem a um inquérito interno que concluiu não existirem indícios criminais e que, por isso, sugeria o arquivamento. Coisa que eu não aceitei. E muito menos o Presidente António Costa. A autarquia recusou sempre divulgar o inquérito, mas o 6 às 9 conseguiu ler as 1.394 páginas na íntegra. O atual Primeiro-Ministro disse ter ordenado a instauração de processos disciplinares a 3 funcionários do regimento e aos 3 inquiridores. A Câmara de Lisboa revela que foram todos arquivados. Frederico Rodrigues e Manuel Viana estão com uma medida de coação de termo de identidade e residência, suspeitos de corrupção ativa e passiva e participação económica em negócio. Frederico foi afastado do regimento, mas ainda é funcionário da Câmara Municipal de Lisboa. A autarquia diz desconhecer que exista qualquer arguido. Em cumprimento do referido despacho, foi entregue à Polícia Judiciária uma cópia do inquérito, não tendo o município de Lisboa sido notificado da constituição como arguido de qualquer um dos seus trabalhadores. Já Joaquim Leitão nunca foi visado, ao que o 6 às 9 apurou, sempre com a proteção de António Costa. Este documento, da autoria da vereadora Maria João Mendes, atual chefe de gabinete do Ministro da Defesa, e de Manuel Brito, demonstra que chegou a ser sugerido aplicar processos disciplinares ao comandante e segundo comandante. No entanto, esta proposta nunca chegou a ser submetida superiormente porque o atual Primeiro-Ministro não deixou. Certo é que, em resposta às nossas questões, António Costa admitiu algo que contraria as declarações do próprio Joaquim Leitão, que garante ter saído pelo próprio pé. A cessação de funções do comandante e segundo comandante do RSB foram determinadas pelo vereador responsável com a concordância do presidente da Câmara. São dispensados em 2013 e saem com louvores municipais. Joaquim Leitão regressa ao Exército e, quando o governo de Costa toma posse, é nomeado adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, Jorge Gomes. O cargo serviu de trampolim à etapa seguinte. O 6 às 9 sabe que Leitão foi indicado para presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil por forte pressão do presidente da Federação Distrital do PS Lisboa e secretário de Estado da Defesa, Marcos Prestrelo, com o consentimento do primeiro-ministro. António Costa nega ter sido ele a indicar o coronel para o cargo. A Autoridade Nacional de Proteção Civil não deveria ser permeável a determinado tipo de pressões vindas do exterior. Há fumos de corrupção. Mais que fumos, havia fumos e fogo. Há cadernos e encargos que são fornecidos pelos vendedores. Isso não é permitido. Ponto final.